Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar quanto que rende investir durante 96 meses, ou seja, 8 anos da sua vida, R$ 500 por mês. Pode ser um valor alto para algumas pessoas e para outras um valor baixo, então vai depender da sua realidade. O que vai importar é que todos os meses, sem falta, religiosamente, você vai investir nessas três empresas. São as empresas mais famosas da bolsa, o famoso feijão com arroz, ou seja, o básico que funciona. São empresas sólidas, que têm um bom histórico de lucros, ou seja, tem vários anos que já vem dando lucros, e também são empresas essenciais para a sociedade. O Banco do Brasil, é impossível as pessoas ficarem sem bancos. A Taesa no ramo de transmissão de energia, ninguém vive sem energia elétrica, e a Klabin, ela fabrica papéis e embalagens através da celulose. Então é o futuro, já que o plástico vai ser substituído por papelão e também embalagens sustentáveis. E o que compra hoje R$ 500 por mês durante 8 anos? Você consegue fazer um financiamento de um carro popular seminovo ou usado, de um Renault Kwid ou até mesmo um Volkswagen Gol. E lembrando que um carro popular, ele é essencial, ele não é gasto, ele é um investimento. Então é um meio de locomoção. Não deixe de comprar um carro para poder investir se você não tem, e é muito útil para a sua realidade. Essa simulação de investimento é mais para você entender a importância de investir em ações e a renda mensal, a possível aposentadoria que você pode ter no futuro. Então vamos ver nesse vídeo quanto que renderia em ações, qual o seu patrimônio no final desses 8 anos e se valeu a pena investir. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Primeiro vamos entender o seguinte: qual que é a perspectiva, o cenário futuro para o Banco do Brasil? Quem acompanha as ações sabe que o Banco do Brasil está com os seus lucros máximos e está com um bom dividendo futuro planejado para 2024. Até porque o banco deu um bom rendimento em 10 anos, 343%. Ele aumentou o seu payout para 45%. Nos anos anteriores estava em 40%, ou seja, de tudo que o banco lucra, 40% antigamente era destinado aos dividendos para os acionistas, 60% ele reinvestia no próprio banco. Agora acabou mudando, ele vai distribuir 45% para os acionistas em vez de 40%. Aumentou 5%, mas já é uma boa mudança. Então 55% ele vai reinvestir para continuar crescendo. Sendo que o banco hoje é negociado um preço sobre valor patrimonial abaixo da sua média. Na verdade está bem próximo, 0,98 a média, hoje está em 0,97, mas está bem mais barato que anos anteriores, e é um banco que tem um bom crescimento de lucro, 11% em média durante 5 anos. Ele teve uma boa rentabilidade sobre o seu patrimônio, que é o ROI, quase 19% ao ano, e sobre o seu capital investido, que é o ROIC, quase 20%. Então o banco está rendendo bastante, está conseguindo ter uma boa eficiência. E se formos pegar os dividendos passados, estamos em crescimento, e em dividendos pagos também. Em 2023 ele pagou R$ 4,54 e a expectativa para 2024 é R$ 5,90. Então o banco está crescendo seus lucros e também aumentou a fatia que ele vai distribuir, ou seja, aquele payout para 45% do que ele lucrar. Então, aliado com o crescimento nos lucros, nos dividendos, também um crescimento no payout. E é um banco que paga em torno de 6 a 7 vezes por ano, então você pode receber dividendos até mesmo a cada 2 meses, dividendos bimestrais. Como eu disse para vocês, vem crescendo seus lucros. Em 2020 foi 13 bilhões, atualmente está em 33 bilhões, expectativa para terminar 2024 entre 37 a 40 bilhões. Além de ser um banco gigantesco com 163 bilhões de valor de mercado. Para a Klabin, como ela é uma empresa um pouco mais volátil por se tratar de uma commodity da celulose, obviamente que o seu dividendo pode oscilar um pouco, é normal dessa empresa, e por ela ter uma dívida um pouco mais alta, que logo vamos ver, ela paga um dividendo um pouco menor também e negociada a 10 vezes o seu lucro, ou seja, é uma empresa relativamente cara, mas é de costume ela ser negociada nesses múltiplos, sendo que ela deu um retorno considerável em 10 anos, 220%, e o seu PL de 10 vezes, na verdade, é abaixo da sua média. Então, geralmente, ela era negociada a 19 vezes o seu lucro, mas isso afetou por causa de 2018, que foi 115 vezes. Sendo que em 2022, ela chegou a ser negociada 4 vezes o seu lucro. Quase 5 vezes, na verdade. Mas isso acontece porque aproximadamente 45% do seu volume de vendas é destinado à venda de commodities. E quando a commodity estava muito alta naquela época,
ela acabou sendo negociada num preço sobre lucro menor. Então, quando a commodity acaba caindo, o preço sobre lucro acaba subindo. Esse é um efeito das empresas mais cíclicas. Ela é uma empresa que tem uma dívida um pouco mais alta, como eu falei para vocês, mas é de costume. Se formos pegar os anos anteriores, hoje está em 3,43, a sua média é 3,99 e chegou a 6,8 vezes. Então é de costume, mas sua dívida vem decaindo com o tempo. Ela teve um crescimento de lucro muito bom em 5 anos, 31%. A eficiência do seu capital não está tão alta, mas o seu patrimônio está 23%, uma boa eficiência. E é uma empresa que, por enquanto, está decaindo seus dividendos. Claro que 2022 foi um bom dividendo, 2023 foi 27 centavos, tem um dividendo um pouco menor, e a expectativa para 2024 é entre 27 a 30 centavos, um dividendo igual a 2022. É uma empresa que paga cerca de 4 vezes no ano, então a cada 3 meses você pode esperar algum dividendo. E também não é uma empresa pequena, ela tem quase 30 bilhões de valor de mercado. Então isso dá uma segurança a mais para o acionista, porque é uma empresa um pouco mais sólida. E em 2020 ela acabou tendo prejuízo por causa da pandemia, mas foi o único ano que deu prejuízo, além de 2015. Nos anos anteriores, ela teve um bom lucro comparado à sua receita. 2022 teve um lucro de quase 5 bilhões de reais, tendo uma receita de 20 bilhões. E para a Taesa, é uma empresa no ramo de transmissão de energia. Então o que acontece? Tem anos que os dividendos dão uma caída por causa dos seus investimentos, completamente normal, já é o esperado, o que está acontecendo nesses anos, mas em compensação o seu preço também dá uma reduzida, porque acompanha o seu lucro. Mas ela deu um retorno excelente em 10 anos, 433%, e também o seu preço sobre valor patrimonial, que hoje está em 1,84, é um pouco acima da sua média, mas é mais barato que anos anteriores. E o seu preço sobre lucro de 7 vezes também é abaixo da sua média, então ela sempre foi negociada numa média um pouco mais alta comparada ao seu lucro. A sua margem líquida de lucro é muito alta e o seu payout gira por volta de 70%, como é a sua média, chegando até 90%. Hoje está um pouco mais baixo por causa dos seus investimentos, que hoje sua dívida está em 3,57 vezes o seu EBITDA, a sua geração de caixa. É uma dívida um pouco mais alta, mas é por causa dos seus investimentos que ela vai precisar fazer para ganhar algumas concessões e alguns leilões, sendo que ela tem um crescimento de lucros acima da inflação e uma boa rentabilidade sobre o capital e sobre o patrimônio. É uma empresa que vem pagando bons dividendos, como eu disse para vocês, 2023, agora 2024 e talvez 2025 pode ser um ano de dividendos um pouco mais fracos, que foi o que aconteceu em 2019 e 2017, mas nada preocupante, chegou a pagar R$ 4,85 por ação em 2022, mas foi algo não recorrente, por causa da inflação que acabou disparando e como sua receita é reajustada pela inflação, acabou refletindo no seu dividendo. E é uma empresa também que tem um bom fluxo de pagamentos, como as outras empresas mostradas na lista. Ela paga trimestralmente, ou seja, 4 vezes por ano. E também não é uma empresa pequena, ela tem 12,3 bilhões de valor de mercado, então dá uma certa segurança com esse tag along de 100%. Então se ela fosse vendida, você receberia 100% do valor negociado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos estipular que você faça aportes lá em janeiro de 2016 e teria parado em janeiro de 2024. 8 anos investindo, você fez um aporte inicial de R$ 500 e depois todos os meses R$ 500 sem falta, religiosamente. Então você teria aportado nesses 3 ativos ao mesmo tempo, mas você teria diversificado 34% do seu aporte em Banco do Brasil, 33% na Klabin e 33% na Taesa. Então você teria dividido igualmente entre as 3 ações, não importa o preço, o que na verdade não é o ideal fazer, mas já serve como exemplo. Você teria investido aproximadamente R$ 49 mil, só de patrimônio hoje você teria mais de R$ 100 mil e você teria recebido de dividendos R$ 31 mil no período. Então mesmo que você tenha comprado algumas ações que caíram com o tempo, que é o caso da Taesa, hoje está custando R$ 35, R$ 36, ela teve uma queda nas suas cotações, pelos dividendos que você recebeu, você não está no prejuízo, porque você reinvestiu e mesmo que o dividendo saiu da empresa, você acabou comprando mais ações. Então essa é a importância de você investir em ações que pagam bons dividendos. O seu risco vai diminuindo com o tempo e se torna zero, porque todo o valor que você investiu vai retornar em dividendos. E a máxima queda da sua carteira em um ano foi 24%, sendo que seu rendimento foi 109%, você teve um crescimento médio por ano de 9,58% da sua carteira, um bom crescimento acima do CDI, acima do Ibovespa e do IPCA. O Ibovespa rendeu um crescimento médio por ano de 4,78%, o CDI 4,17% e o IPCA 2,69%.
Sendo que, por exemplo, se você tivesse investido essa mesma quantia pelo mesmo tempo no Ibovespa, hoje você teria 71 mil, no CDI 68 mil e no IPCA, ou seja, na inflação, 60 mil reais. Então sua carteira rendeu acima de todos os outros índices. Foi 2 vezes melhor que o Ibovespa, quase 3 vezes melhor que o CDI e quase 4 vezes melhor do que o IPCA. Então em gráfico fica muito melhor para identificar, o CDI e o IPCA andaram praticamente juntos, o Ibovespa ficou oscilando bastante e sua carteira está aqui em cima, ganhando de todos os outros índices. E essa é a parte interessante. Por você estar investindo em empresas mais sólidas e mais seguras, a máxima queda que o Ibovespa teve foi lá em 2020, em março. O Ibovespa caiu 33,8% num único mês, a sua carteira caiu somente 24%, como eu havia falado. Então, por você ter empresas mais seguras, a sua carteira cai menos do que o Ibovespa e também sobe mais. Então, quando as pessoas usam o Ibovespa, a nossa bolsa, para comparar o investimento em ações, não faz sentido, porque o Ibovespa acaba considerando ações mais arriscadas que provavelmente não faz parte da sua carteira. E teve meses, como em junho de 2022, que o Ibovespa caiu 15% e sua carteira somente 5%. Então a diferença é absurda, sendo que teve vezes que o Ibovespa caiu 5% e a sua carteira não caiu. Então vamos fazer uma conta bem de padeiro mesmo. Pela minha noção de mercado e com a opinião de especialistas, o Banco do Brasil está projetado para pagar um dividendo de 10% este ano, a Taesa por volta de 8% e a Klabin por volta de 5% a 6%. Vamos estipular 5% para ser bem pessimista. Então daria 23% de dividendos. Dividindo pelas 3 ações, uma média de 7,66%. Agora vamos pegar o seu valor investido, que foi R$ 102 mil. Se você multiplicar por 7,66%, que foi seu dividendo médio da carteira em 2024 esperado, você teria recebido de dividendos R$ 7.863, dividido por 12 meses, R$ 655 por mês. Então, como você investiu todos os meses R$ 500, então você passou no teste e recebe mais em dividendos do que o valor que você investe nesses 8 anos. Então agora vamos para realmente o que interessa, quanto que rendeu cada ação separado. Então o mesmo tempo de investimento, agora com o Banco do Brasil, de janeiro de 2016 até janeiro de 2024. Você investiu R$ 500 logo de cara e depois todos os meses sem falta R$ 500 religiosamente. Então você teria acumulado 2.051 ações. Agora com a Klabin, mesmo tempo de investimento, mesmo aporte inicial, mesmo aporte mensal, você teria acumulado 16.761 ações. E com a Taesa seguindo o mesmo estilo de investimento, você teria acumulado 2.928 ações. Então, recapitulando, você teria investido durante 96 meses, R$ 500 por mês, ou seja, R$ 48 mil saíram do seu bolso. Como o Banco do Brasil você teria 2.051 ações, hoje na cotação de R$ 56,99, seu patrimônio seria R$ 116 mil. E como o dividendo é de R$ 5,90 esperado para 2024, você teria uma renda mensal de R$ 1.000 por mês. Então, se você investe R$ 500, depois de 8 anos investindo em Banco do Brasil, você teria R$ 1.000 por mês. É o dobro. Então compensou em muito. Se você quisesse pagar o seu aluguel, quem sabe, seria o suficiente, dependendo de onde você mora, ou a parcela de um carro, a conta de energia, de água, de luz, ou então complementar a sua renda. Agora com a Klabin não foi bem assim. Você teria acumulado 16.761 ações, hoje está R$ 4,98 e o seu patrimônio seria R$ 83 mil. Como o dividendo projetado para 2024 é 30 centavos, você teria uma renda mensal de R$ 419. Então você não chegou nem nos seus R$ 500, porque a Klabin é uma empresa que nos últimos anos estava bem cara e não paga um bom dividendo. Então tome cuidado com a Klabin e compre num bom preço. Essas empresas que não crescem mais tanto e não pagam um dividendo tão alto, é muito importante você comprar quando está barata para receber um bom dividendo e ter uma boa rentabilidade. E para a Taesa, você teria acumulado 2.928 ações. Hoje está custando R$ 35,69. Seu patrimônio seria R$ 104 mil. Com o dividendo de 2024, que é R$ 2,80, a sua renda mensal seria R$ 683. Então também ultrapassou os seus R$ 500 que você investe todos os meses. Então, quem passou no teste foi o Banco do Brasil em primeiro lugar, depois a Taesa e depois a Klabin não passou no teste, mas mesmo assim já garantiu um dividendo considerável. Mas agora eu quero mostrar um ponto para vocês que faz a total diferença. É uma dica muito útil para os iniciantes. Se depois de 8 anos investindo na Klabin,
você teria uma média de dividendos mensal de 419 e você recebe esse dividendo para poder reinvestir. Você não utilize e você reinveste em outra ação. Muitas pessoas vão pensar o seguinte: como eu recebi esse dividendo da Klabin, eu vou comprar novamente mais ações da Klabin. Mas não é o certo a se fazer, porque pense comigo, hoje uma ação da Klabin custa R$ 4,98. Então 419 dividido por 4,98, você compraria 84 ações. Então 84 ações vezes um dividendo de 30 centavos em média que vai pagar este ano, R$ 25,00 de dividendos, com esse dividendo que você recebeu mensal de 419. Então 25,2 dividido por R$ 419,00 que você reinvestiu de dividendos, daria um dividendo em média de 6% em cima do seu dividendo mensal que você já recebeu. Agora, se você pega esses R$ 419,00 que você recebeu da Klabin e reinveste no Banco do Brasil, por exemplo, hoje está custando R$ 56,99. Então você teria comprado 7,3 ações. 7 ações arredondando para baixo, vezes um dividendo de R$ 5,90 em média, você iria receber R$ 41,00 com o mesmo valor que você reinvestiu de dividendos, que foi R$ 419. Então seu retorno será muito maior se você reinvestir no Banco do Brasil. E R$ 41,00 dividido por R$ 419,00 que você reinvestiu de dividendos, ou seja, seu rendimento foi 9,8% em cima do mesmo valor investido. Então não caia nesse conto que você tem que reinvestir na mesma empresa. Reinvista os dividendos de forma inteligente no que está mais barato e na empresa que tem o melhor cenário futuro para os próximos anos. Então foque no dividendo futuro. O dividendo passado só serve para previsões e para comparativos. O que vai importar é daqui para frente. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.